Olá, bom dia! O nosso Agro Pantanal deste primeiro dia do ano de 2023 já está no ar com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. O Instituto Mato Grossense da Carne, IMAC, promoveu o seminário Pecuária de Mato Grosso, desafios e soluções para a sustentabilidade da cadeia produtiva. A ideia do evento foi apresentar programas que garantam a sustentabilidade da pecuária no estado e traçar cenários sobre a implantação da rastreabilidade socioambiental na cadeia da carne. Já eu vou te mostrar tudo sobre esse encontro. Mas antes, vamos saber o que mais vai ser destaque na edição de hoje do nosso Agro Pantanal. Em muitos estados já existem batalhões da Polícia Militar especializados em combater os crimes contra o agro. No Distrito Federal, por exemplo, o projeto Guardião Rural atende mais de 400 propriedades. Hoje vamos encerrar a série de reportagens falando lá dos Pampas Gaúchos, de onde ressurge uma tradição que veio com os imigrantes para o sul do país, a produção de vinhos. Nova cultivar de amora é apresentada ao setor produtivo em dia de campo realizado na Estação Experimental de Clima Temperado da Embrapa Uva e Vinho em Vacaria, no Rio Grande do Sul. E no Papo com o Café de hoje, eu vou receber no estúdio a presidente do INDEA, Emanuele de Almeida. Vamos falar sobre os investimentos recebidos pelo INDEA e muito mais. E claro, vamos ter também aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar e anotar os ingredientes. Vamos então à nossa primeira reportagem. O mundo enfrenta duas crises atuais: a climática e a falta de alimentos. É possível, por exemplo, produzir carne com equilíbrio ambiental? Este é um dos desafios da pecuária de corte mato-grossense. Vamos então conferir todos os detalhes agora na reportagem de Antônio Carlos Silva. A pecuária mato-grossense, com destaque para a de corte, é uma potência que pode ser expressa em conceitos e números. A atividade pecuária, a pecuária de corte, ela é extremamente importante para o estado, né? Por conta da produção de alimentos e muito por conta da movimentação financeira que causa. Gerando emprego também. Gerando muito emprego, obviamente. Hoje a gente tem aproximadamente 2/3 das propriedades, das fazendas, né, da produção de animais aqui no estado, utilizando muita tecnologia, e isso faz com que a roda da economia gire, com que mais insumos sejam comercializados, mais genética, nutrição. A maioria dos países não consegue produzir todo o alimento que eles consomem. A gente foi para o Egito agora na COP, o guia de um passeio que a gente fez estava falando o seguinte: só 5% do território do Egito é agricultável, só o Vale do Nilo, onde tem agricultura. Então, ele falou assim, a gente depende do Brasil. Se o Brasil parar de exportar frango e carne de boi para o Egito, a gente morre de fome. Isso é segurança alimentar. Mas o mundo consumidor de carne bovina cobra da pecuária de corte mato-grossense soluções para 3 problemas principais causados por esta atividade econômica: desmatamento, emissões de gases de efeito estufa e rastreabilidade. Por sua vez, o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, pondera, diz que estas exigências dependem do país comprador. A China, o Oriente Médio estão preocupados com o alimento. E tem uma tendência a respeitar a nossa legislação ambiental, o Código Florestal Brasileiro. Já a Europa, que não é um grande importador, apesar de importa aí, praticamente 10% do que nós exportamos de alimento aqui de Mato Grosso vai para a Europa. Então é importante, mas não é tão como a China, né, como a Ásia. Eles já são formadores de opinião, então eles já estão preocupados mais com o clima, né? E estão vindo com uma pressão, uma legislação nova que foi aprovada numa nova instância esses dias, que eles não querem alimento que que tenha passado por qualquer área de desmatamento recente depois de 2020. Então esse é um pouco o embate global. Hoje, de cada 100 pecuaristas de corte mato-grossenses, 80 estão produzindo carne dentro da lei. Os 20 irregulares, dependendo da situação, estão entre os proprietários com área embargada pelo IBAMA, ICMBio
ou SEMA. Hoje o estado de Mato Grosso tem mais de 1.300.000 hectares em áreas embargadas, em pequenos, médios e grandes propriedades. Nosso trabalho está em parceria, como este evento hoje, aqui com o IMAC, com o Ministério Público Federal, com o IPAM e diversas outras ONGs, no sentido de fazer com que eles sejam reinseridos no mercado. Ou seja, cometeu uma infração, cometeu um ilícito ambiental e nem por isso ele precisa estar excluído do mercado. Mas a meta dos representantes dos pecuaristas, do Instituto de Pesquisas da Amazônia e até do órgão fiscalizador ambiental é legalizar todos que estão com irregularidades. Hoje nós temos um sistema que nos aponta quais são os desmatamentos em tempo real. Nós conseguimos chegar neste proprietário do imóvel através do cadastro ambiental rural ou até mesmo vistoria em loco, caso ele não tenha o CAR, para que a gente possa fazer o que? Coibir esse desmatamento ilegal. Duas coisas podem acontecer. A primeira é que esse pecuarista ele seja excluído do mercado, então ele não consegue vender, né, o seu produto para os frigoríficos e para o comércio em geral. A outra possibilidade é que esse produtor ele seja reinserido na cadeia, mas para isso ele precisa se adequar. O IMAC, a SEMA e o futuro governo Lula estiveram na COP27 no Egito, assumindo compromissos ambientais e apresentando soluções. Uma delas é o passaporte verde. Todos juntos tentando encontrar uma solução para essa questão de avançar em 100% da rastreabilidade dos abates verificados, e daí todos vão ter o passaporte verde, e esse passaporte vai permitir que essa carne entre em qualquer país do mundo, porque essa carne é mais sustentável que qualquer carne disponível no mercado global. Estamos aguardando que o governo federal vai conduzir aí em termos de meio ambiente, com relação às áreas de floresta e tudo mais, para que a gente possa então adequar a nossa política de acordo com o que são nossas diretrizes e também as diretrizes do governo federal. Retrospectiva, mais recursos para agricultores, aumento de produção e criação de um plano nacional de fertilizantes para reduzir a dependência de outros países. Essas são algumas ações que marcaram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2022. Vamos voltar ao tempo, então, na reportagem da TV Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, mas para se manter como potência da agricultura, precisa de fertilizantes. Consome cerca de 8% do estoque mundial. Para reduzir a dependência do mercado externo, o governo federal lançou em 2022 o Plano Nacional de Fertilizantes, com a meta de reduzir de 85% para 45% até 2050 a dependência de importação do produto. É muito importante nós fomentarmos e darmos facilidades para se produzir no Brasil e, na medida do possível, com o tempo, dependemos menos do exterior. E a projeção é de aumento na produção agrícola. Um estudo feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostrou que a produção de grãos deverá aumentar cerca de 36% nos próximos 10 anos, chegando a um total de 370 milhões de toneladas. Algodão, milho e soja devem continuar puxando o crescimento. Já a produção de carnes bovina, suína e aves deverá passar para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, um aumento de 23%. Em cada frango negociado no mundo, a cada 10, 4 são do Brasil. É muito importante, a nossa posição é muito importante no mundo e ajuda, acima de tudo, a distribuir riqueza dentro do nosso país. O setor do pescado também cresceu em 2022, faturou 49% a mais no período de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o ano passado. E uma novidade digital no agro. Este ano, o governo federal criou a plataforma AgroHub Brasil, que reúne informações sobre tecnologia, inovação e empresas que estreiam no setor. Também neste ano, o Ministério da Agricultura atingiu a marca de 10 mil selos da agricultura familiar emitidos no país. Depois que trocamos a embalagem e colocamos selo, a procura aumentou muito. Aproxima produtor e consumidor, colocando os produtos da agricultura familiar de forma mais competitiva no mercado consumidor. E o Plano Safra disponibilizou mais de 340 bilhões de reais para apoio à produção agropecuária. A prioridade é o atendimento para pequenos e médios agricultores. Durante a pandemia, vocês não pararam.
E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar, e para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E também em 2022, a Embrapa criou o primeiro banco genético de baunilhas do Brasil, que reúne mais de 70 espécies do produto. O Brasil é o berço de uma diversidade muito grande de espécies nativas de baunilha. Então, o nosso foco, como um banco genético, é guardar esses materiais, tanto para pesquisa, quanto também para evitar o seu desaparecimento na natureza. O nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí. Voltamos já com muitas notícias e novidades sobre o mundo agro. Olá, estou de volta para falar de segurança no campo. Em muitos estados, inclusive em Mato Grosso, já existem batalhões da Polícia Militar especializados em combater os crimes contra o agro. No Distrito Federal, por exemplo, o projeto Guardião Rural atende mais de 400 propriedades. Vamos então conhecer um pouco desse trabalho que traz mais agilidade no atendimento, na reportagem do Sistema CNA-Senar. Antigamente a gente não tinha a quem pedir socorro, porque quando pedia, as polícias não sabiam, nem bombeiro, nem polícias, conseguia localizar a entrada. Ligava o 190, Deus me livre, né? Aí tinha que sair para ir acampar lá fora para poder sinalizar para eles virem aqui. A sensação de insegurança era frequente, mas com a chegada do patrulhamento da Polícia Militar na área rural, tudo mudou. Não só a gente, os empregados se sentem mais seguros. A gente tem uma moça, uma senhora que trabalha com a gente já há 20 anos. Ela saía a pé para pegar ônibus e várias vezes ela foi seguida aí na estradinha. E depois do batalhão rural acabou. Não teve mais desconhecidos no meio do mato, aguardando alguém. O aviso é claro. Por aqui tem monitoramento. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, são mais de 400 placas como esta, espalhadas pelas propriedades rurais. Isso acaba inibindo a ação dos bandidos. Todas as propriedades que têm a placa, elas são monitoradas pela Polícia Militar, inclusive com roteiro de patrulhamento. Para que essa ronda policial pudesse ser intensificada, o sistema CNA-Senar, as federações estaduais e os sindicatos têm mobilizado os órgãos de segurança pública para encontrar alternativas que tornem mais eficiente o combate aos crimes contra o agro. O Senar, por exemplo, oferece cursos para que os policiais utilizem drones para auxiliar nesse monitoramento. O equipamento faz toda a diferença para acompanhar do alto casos suspeitos. A gente passa em frente às propriedades, elas estão fechadas, né? E são áreas de matas também fechadas. Então a gente posiciona a viatura no local estratégico, levanta a aeronave, o drone no caso, e sobrevoa a área que a gente queira identificar alguma situação de crime, de delito. Todas as propriedades rurais cadastradas pela Polícia Militar são acompanhadas e monitoradas. A localização é feita por georreferenciamento, ou seja, as equipes do batalhão passam a ter as coordenadas geográficas de cada local e conseguem chegar muito mais rápido em caso de emergência. Cada propriedade recebe um número único que identifica essa propriedade dentro do programa Guardião Rural. E de tanto a gente vir nessas propriedades, a gente acaba tendo uma relação de amizade com o proprietário e acaba decorando as numerações. Os crimes mais comuns nessas áreas, segundo o Batalhão Rural, são roubos e furtos de insumos, defensivos, maquinários, animais, além de objetos pessoais. Por isso, para evitar prejuízos, é importante seguir algumas dicas, como checar o histórico dos funcionários contratados, evitar deixar o local sozinho e trancar em um lugar de difícil acesso o que for considerado de valor. Fazer parte dos grupos de WhatsApp também ajuda no compartilhamento de informações. Se acontece numa propriedade, todo mundo fica sabendo, então assim, todo mundo se ajuda através do grupo.
Você põe no grupo, às vezes eles não viu, mas outro viu, já avisa, ó, tá acontecendo isso na fazenda lá onde o Ronaldo tá, ou eu já aviso, tá acontecendo outra fazenda de outra que está no grupo. Esse contato entre polícia e produtores rurais vai além da proteção. Essa aproximação tem rendido verdadeiras amizades. São extremamente atenciosos, frequentam, entram na chácara, sentam, tomam um cafezinho. Eu amo esses meninos, adoro. Eu falo que a gente cuida da terra, da natureza, e eles cuidam da gente. Porque quando você pensa na área rural, acaba que nós ficamos um pouquinho de lado. E esses meninos trouxeram a visibilidade da segurança para a gente. E agora chegou o momento do quadro Mito ou Verdade. Agora na sua tela, vamos então para a pergunta de hoje deste agro. Olha aí, bem no final de ano, uma pergunta como essa, né? Água com limão ajuda a emagrecer? Olha só, daqui a pouquinho a gente responde, viu? Vai pensando aí, daqui a pouquinho eu respondo para você, principalmente você que deu aquela exagerada no Natal. Não foi diferente ontem, né? Na ceia de Réveillon, mas daqui a pouquinho a gente conta a verdade para você. Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Primavera do Leste tem secagem de grãos e operação de secadores. Começa dia 30/1 e vai até o dia 3 de fevereiro. Informações pelo 663498-2008. Em Querência tem processamento de produtos derivados da soja. Começa dia 30 e vai até o dia 1º de fevereiro. Informações pelo 663529-2394. Em Várzea Grande tem produção de derivados do leite, requeijões, doces, iogurte e manteiga. Começa dia 23 e vai até o dia 27. Informações pelo 6534177169. Em Alta Floresta tem operação de colheitadeira de grãos. Começa dia 23/1 e vai até o dia 25. Informações pelo 6635212321. Em Santo Antônio do Leveger tem cortes especiais de carne bovina. Começa dia 23 de janeiro e vai até o dia 25. Informações pelo 6593416790. E agora vamos mais para o intervalo, mas olha só, daqui a pouquinho já estou de volta. Tem muitos assuntos ainda imperdíveis. Eu espero por você. Olá, já estou de volta com uma reportagem mais que especial. Hoje vamos encerrar aquela série lá dos Pampas Gaúchos, de onde ressurge uma tradição que veio com os imigrantes para o sul do país, a produção de vinhos. A região da Campanha Gaúcha, na fronteira brasileira com Uruguai e Argentina, tem se destacado por ser um local quente no verão e com menor volume de chuvas, o que beneficia as uvas viníferas, produzindo vinhos de qualidade. A equipe do Caminhos da reportagem da TV Brasil foi até a região sudoeste do Rio Grande do Sul conhecer os vinhos, produtores e histórias por trás das vinícolas que se destacam no cenário nacional. A ideia da vinícola é ser uma vinícola de boutique, uma vinícola de produção menor. Nosso foco justamente é ter pequenos lotes com garrafas numeradas, lotes limitados. E aqui a vinícola Guatambu esse ano investiu numa novidade, são ânforas de concreto, importadas do Chile. A gente fez esse investimento pensando em inovar, mostrando vinhos para o consumidor com aromas mais frutados ainda. A ânfora permite isso,
porque na verdade esse cimento, esse concreto, ele tem causa uma microoxigenação, né? E vai tornando o vinho um pouco diferente. Então é um vinho chardonnay, só que ele vai virar um espumante pelo método tradicional. Esse é o vinho base. Saúde! Nós notamos que nos aromas já está diferente do que o outro vinho que está em tanque de aço inox. Sim. Então, nós inclusive vamos lançar agora há pouco um vinho laranja. Vinho laranja é, na verdade, uma vinificação como se fosse de antigamente, né? Que é uma tradição da região, né? A gente ouviu dizer que tinha em alguns lugares, algumas famílias faziam vinho de laranja. Que o vinho laranja, então, é um vinho branco, com as uvas chardonnay, vinificado com as cascas. E daí passamos um mês nessa ânfora. Aqui nós estamos na cave de garrafas. Nossa temperatura aqui é controlada a 18 graus o ano inteiro. É aqui que os vinhos tintos, então, amadurecem na garrafa, né, evoluem. E agora, o épico, né, o vinho épico, depois de passar 2 anos em barril de carvalho, agora estamos com ele lançado na garrafa e vamos provar. Qual que é a diferença entre um vinho nobre e um vinho tinto, fino? Pois foi muito boa essa legislação do Brasil que se criou faz em torno de 2, 3 anos, a classificação vinho nobre. Vinho nobre é o vinho tinto que concentra tanto açúcar que o álcool natural dele fica acima de 14%, né? Então o vinho épico aqui, que é o vinho ícone da Guatambu, está com 14,76% de álcool. Isso vem devido, né, ao nosso terroir aqui, bastante quente e ensolarado, e gera esses vinhos que se consideram superiores, né? Além de vinhos tintos, a região da Campanha Gaúcha também se destaca por outra produção. Os espumantes da Guatambu são todos feitos pelo método francês champenoise, né, o método tradicional. Aqui está na fase, então, de precipitação das leveduras, que já fizeram a fermentação, então já foi produzido o gás, que vai gerar o perlage. E eu queria mostrar para ti, olha que linda, está límpido, né, totalmente límpido, é um espumante rosé esse aqui. As leveduras estão aqui no bico da garrafa e esse é um espumante especial chamado Isadora Nature Rosé, que fermentamos com a rolha de cortiça. A gente acredita que a rolha de cortiça atribui e traz ao espumante mais cremosidade, porque causa uma microoxigenação. Por aqui, a tecnologia é uma aliada na hora de produzir os vinhos. A gente consegue fazer várias análises, as principais análises, e aí a gente consegue manter todo o nosso padrão de qualidade. Quando ficar totalmente azul essa amostra, é porque eu sei que já está o meu ponto de viragem. Ó. Todos os vinhos da vinícola vão passar por aqui? Algum momento? Em todos os momentos. Desde lá do campo, a gente começa a coletar a amostra nos quadros, que são bem definidos. Então aqui a gente descobre o ponto de colheita, todas as correções que a gente precisa fazer, o quanto a gente tem de conservante no vinho e a parte principal, que é o que eu estou fazendo agora, é a análise de envase, pré-envase. Gabriela coordena com a irmã toda a produção de vinhos e espumantes da vinícola. Como que é para você que participou um pouco dessa criação, né? Você que é agrônoma e que veio com um sonho e mostrou para o seu pai sobre... Pai, a gente podia diversificar isso aqui, essas terras a gente podia fazer outra coisa. Como é quando você vê que aquele sonho, aquela ideia que parecia maluca, virou tudo isso? Sim. Olha, é muito mais do que eu esperava em termos de realizações, né, de satisfação, porque é desde aquele trabalho do cultivo da uva que começou só com meio hectare, né, que foi o iniciozinho de tudo, os primeiros passos, até a gente atingir um nível, né, de reconhecimento, de reputação dos vinhos e da região, com todo esse grupo, juntamente com a gente das outras vinícolas. Então, realmente é emocionante, né, e eu olho para trás e vejo que valeu a pena, né.
chega por aqui faz uma viagem no tempo. E aí nessas terras aqui ocorreu a Batalha do Seival, que foi um conflito militar dos revolucionários comandados pelo General Neto contra o exército imperial. E as tropas revolucionárias tiveram uma vitória muito expressiva. Em função dessa vitória, então o General Neto proclama a República Rio-Grandense às margens do Rio Jaguarão. Quantos rótulos são feitos aqui? Hoje a gente trabalha na marca Batalha, nas nossas linhas de produtos, são em torno de 10 rótulos. Mas, como tu pode observar, existe uma caixa aqui de uma outra empresa chamada Dunamis. Isso é uma empresa de Dom Pedrito, que ela tem os vinhedos lá em Dom Pedrito e ela não tem vinícola. Então ela traz a uva e nós produzimos o vinho. Isso é uma característica muito forte na campanha gaúcha, dessa parceria entre produtores que têm vinhos, marca comercial, e as vinícolas, né? Bom, Ana, o que eu vou fazer aqui agora? Tá? Eu vou pegar um vinho que ele está envelhecendo numa barrica de carvalho francês. Esse vinho é aquele Taná 2020 que eu te falei, que é o segundo vinho que nós vamos ter na linha Premium, tá? Que é um vinho que ganhou 95 pontos, uma medalha de platina. Saúde. Me diz uma coisa, tu sentiu álcool no nariz e na boca ao degustar esse vinho ou não? Não. Ele é um vinho que está com 15% de álcool. Ele é um vinho bastante alcoólico, acima da média. Só que a gente não nota o álcool nem no nariz nem na boca, porque ele é um vinho que está muito equilibrado. Nós tivemos, e ali está a foto, a primeira vinícola registrada no Brasil. Chamava-se Vinícola Quinta do Seival, da família Marimondes, a 2,5 km daqui. Eu acho assim que a gente tem que aproveitar e conhecer principalmente a nossa região, né? Porque é tão perto. É que o pessoal vai viajar para fora, para outros países e não conhece o Rio Grande do Sul. Tem muita gente que não conhece. Conhece a Europa, conhece outros lugares. Então quando as pessoas me dizem assim, ó, agora a campanha gaúcha está fazendo vinho, não, agora que as pessoas estão sabendo que ela faz vinho, mas ela faz vinho desde o final do século XIX. Nesses últimos 20 anos, assim, posso dizer assim, que tem um cenário muito promissor, porque se teve investimento em tecnologia, novas pessoas entraram na indústria, então jovens que foram estudar fora, trouxeram uma ideia mais de mercado, né? E na pandemia teve bloqueio de fronteiras, dólar que ficou alto, então as pessoas acabaram tendo acesso ao vinho brasileiro, quase que muitas vezes forçada, porque era a opção que tinha, mas tiveram surpresas muito agradáveis com os produtos que degustaram, né? Essa história começou há quase 100 anos atrás, quando a minha família, os meus bisavós e tataravós vieram da Alemanha e escolheram esse local aqui para se fundamentar, não é? Com o passar do tempo eles ficaram velhinhos, foram para a cidade, não é? E aí deixaram essa propriedade arrendada, alugada para outras pessoas. E passou quase 40 anos alugada. Há 10 anos atrás nós chegamos aqui e a propriedade estava num estado bem degradado. E a gente sentiu aquela energia e sentimos o chamado, né, de voltar para cá e viver aqui, né? Como é que vocês entraram no negócio? O negócio foi, primeiramente, Javier conoce a Marcos y cuando ellos empezaron a soñar con la empresa, bueno, me embarqué también en el proyecto y en el sueño de proyectar la vinícola y hacer productos diferentes, que es lo que más nos caracteriza hacer. Eu sou do sul do Uruguai também. Mi bisavô já tinha vinícola, minha avó tinha vinícola, então ya víamos con eso en la sangre, ¿no? Pero siempre trabajé para otras empresas y un día, vamos a hacerlo. A gente
gente é contramão, porque é um tipo de vinho que é pouco conhecido no Brasil. Ele não existe a cultura. No Brasil já existe a cultura de tomar vinho já não é muito desenvolvida. É ainda mais um vinho fortificado. Então, quer dizer, a gente está completamente contramão. Mas aos poucos a gente está vendo que as pessoas estão começando a tomar, estão apreciando, e é algo que não é comum. Eu sou o único brasileiro, os outros 3 sócios são uruguaios. Então, vocês imaginam, uma mistura de Brasil com Uruguai, e realmente, essa é a nossa identidade. E essa mistura tem dado certo. Viu que até o nome, né? Pueblo Pampeiro é pueblo de povo, de nação, e Pampeiro é a região, esse portunhol que está e que permeia toda a nossa identidade. Essa é o vinho que vocês fizeram e ganharam vários prêmios que hoje vocês comentaram, né? Eso, mas en realidad o verdadeiro ganador está nesta garrafa. En realidad, como se refiere así? Nossa primeiro engarrafamento, nossa primeira garrafa que levamos o Indómito foi esta. Aquí las premiaciones que fueron ganando, ¿no? Além del desafío de Gaia, tuvimos oros en Río de Janeiro, después una avaliación nacional, competimos con 19 países, ganamos gran oro, después en Argentina un oro, después en Chile un gran oro. Entre el 20 y el 21 nos ganamos 4 premiaciones con este vino, más acho que la cereza da torta, la cereza do bolo foi Portugal. Entonces son 5 grandes premiações para nós. Quando você olha esse vinho aqui que você serviu, me serviu também, e serviu para as outras pessoas que estão aqui. Você que é de uma família de produtores, contou um pouco da sua história, estudou o vinho, é enólogo. O que significa essa bebida assim, na sua frente? Che. Eu te voy a decir. É um filho, não? E o filho ganhador. Um filho vencedor. Saúde! Reportagem maravilhosa, né? Coisa linda essa produção, essa vinícola. De fato, Rio Grande do Sul produzindo aí muitas riquezas também para o nosso país. E agora a gente vai para o giro de notícias do agronegócio. A menos de um mês do início da semeadura do algodão em Mato Grosso, mais de 3% do total de 1.180.000 hectares da cultura já foram plantados no estado. As informações são do Instituto Mato Grossense de Agropecuária, o IMEA. Mato Grosso é o maior produtor de algodão do país. A região, que engloba sul, leste e nordeste de Mato Grosso, iniciou o plantio em 1º de dezembro, com encerramento em 28 de fevereiro. Já na região 2, que é a média norte e noroeste, os produtores começaram a plantar a partir de 15 de dezembro, conforme o calendário de plantio estabelecido pela instrução normativa do INDEA, e devem encerrar também em 28 de fevereiro. Os cotonicultores têm até o dia 15 de março para comunicar a produção ao INDEA por meio de cadastro das propriedades. O terceiro levantamento da safra 2022-2023 de cana-de-açúcar, divulgado pela Campanha Nacional de Abastecimento, a Conab, traz uma estimativa de produção de mais de 598 milhões de toneladas, um crescimento superior a 4% sobre o segundo levantamento da safra sucroenergética, anunciado em agosto deste ano. O acréscimo foi motivado por ajustes na área colhida e produtividade obtida,
principalmente no estado de São Paulo, maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. De acordo com o levantamento, a área de colheita também foi ajustada em aproximadamente 2% em relação aos dados apurados anteriormente, alcançando mais de 8 milhões de hectares. Esta safra foi marcada por índices pluviométricos e temperaturas abaixo do normal, registradas na região Centro-Sul, que representa mais de 90% da produção total do país. Agora o Agro vai para o intervalo, mas não sai daí, viu? Tem entrevista especial no Papo com Café. Eu espero por você. E agora vamos falar de pesquisa, porque uma nova cultivar de amora preta, a BRS Ticuna, foi apresentada ao setor produtivo em dia de campo, realizado na Estação Experimental de Clima Temperado da Embrapa Uva e Vinho, lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Vamos conferir na reportagem produzida pela Embrapa Clima Temperado com a Emater Regional Pelotas. Em dia de campo realizado no município de Vacaria, na região nordeste do Rio Grande do Sul, uma nova cultivar de amora preta foi apresentada a cerca de 30 produtores da região. A BRS Ticuna foi desenvolvida com foco no processamento. Uma das pesquisadoras responsáveis falou sobre o histórico da cultura, sobre o processo de melhoramento e cultivares já lançadas e sobre as características do novo material. Ela tem uma acidez alta, né? Então, como ela é ácida, para o mercado in natura não é o ideal. Mas para geleias e sucos, nós tivemos a oportunidade de provar já, né? Ficou um produto excelente. E uma das características importantes para ser uma boa variedade para processamento é que ela seja altamente produtiva. E é o caso da Ticuna. A gente testou em sistemas normais, convencionais, em produção integrada, produção orgânica, e em todos ela produziu muito bem. A BRS Ticuna tem características similares à cultivar tupi, lançada pela Embrapa na década de 1980 e uma das mais cultivadas no mundo. É uma planta de porte ereto, com espinho nas hastes e com produção de frutos grandes e alongados. Nas avaliações, a produtividade chegou a 15 toneladas por hectare. Para esta pesquisadora, que fez avaliações na região dos Campos de Cima da Serra, a variedade tem potencial. A BRS Ticuna é uma variedade que a gente vem avaliando aqui na Embrapa desde 2018. Então, nós temos dados de produção de qualidade de fruta desde aquele ano até 2022. E desde o início ela se mostrou uma cultivar muito produtiva, o que é muito interessante. Mais produtiva, por exemplo, do que tupi, que é a cultivar que tradicionalmente se cultiva aqui na região. Frutos de tamanho muito grande, também maiores do que tupi e do que cainguá, que é uma cultivar nova da Embrapa, o que a torna bem interessante para processamento. Sem dúvida, ela tem um potencial bastante grande e super bem adaptada para a região. Roque representa uma empresa produtora de pequenas frutas da região que deu apoio nessas avaliações. Ele acredita que a variedade será bem aceita pelo setor produtivo. Ela veio agregar bastante, né, para a produção, devido até à produtividade dela. Eu te digo que em torno de 20% a 30% ela produz a mais que a própria tupi, que a própria caingangue, que a própria Cherokee, Guarani e tantas outras que tem por ali. O evento também contou com degustação de produtos feitos à base da BRS Ticuna e de outras variedades para comparação. Fizemos com o mesmo estilo de processamento, então a mesma quantidade de açúcar, o mesmo processamento, a temperatura. A Ticuna ela é mais avermelhada em relação à cor, né? Em relação à acidez, a amora Ticuna ela é mais ácida do que a amora tupi, o que realmente ela é melhor para geleia por causa da acidez. Ela é mais macia para fazer o processamento e as geleias. O dia de campo teve fim com visita ao pomar experimental e degustação das frutas. A BRS Ticuna deve ser lançada oficialmente ao longo de 2023.
mas uma empresa já está licenciada para a comercialização de mudas aos produtores. Mais informações podem ser encontradas no portal Embrapa. E no Papo com Café de hoje eu vou conversar com a Emanuele Almeida, presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA. Ela vai falar com a gente sobre o investimento recorde recebido nesta gestão do governo de Mato Grosso ao longo dos últimos 4 anos. Foram mais de 44 milhões de recursos próprios do estado. Outro assunto também que vamos tratar aqui é sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Então, tudo isso no nosso quadro Papo com Café. Olá, Emanuele, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui no Agropantanal. Olá, bom dia a todos, a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Um feliz ano novo para todos nós, né? E que tenhamos um ano aí excelente de realizações. Bom dia. Amém, que assim seja. É tão bom começar um ano novo, né? Eu gosto dessa virada de chave, Emanuele, o novo ciclo. Aparentemente é um portal que se abre de oportunidades, pelo menos é a reflexão que eu faço em cada virada do ano, viu? O que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer de melhor, o que eu devo corrigir, de que forma eu devo agir para ser ainda mais produtiva, né? É bom, é uma oportunidade para a gente. Sim, com certeza. Cada ano que se inicia é um recomeço, né? É verdade. É oportunidade de mudanças, de melhorias, de otimização de trabalho e em tudo, né? Na vida pessoal, na vida profissional. E estamos aí para isso. Com certeza, e você falando assim, né, de novo ano, de modificações, já me lembra aqui o que eu acabei de citar, né? Temos novidades aqui, tanto em relação à aftosa, que já é o fim desse processo de retirada da imunização e também de grandes investimentos por parte do governo no INDEA. Mas vamos começar falando então sobre a imunização, porque afinal de contas é uma bandeira aí que se arrasta há mais de 30 anos, né? Era o sonho de tirar essa vacinação, até porque diminui um pouquinho mais do trabalho do pecuarista, pode se tornar um país mais célere em exportações, menos rejeição à nossa carne. Mas vamos começar a falar sobre o trabalho, então, do INDEA. Como que está esse processo de finalização do imunizante? Sim, isso. No ano passado, né, em 2022, tivemos, enfim, o último ano de vacinação contra a febre aftosa, a nossa última etapa, aonde agora iniciaremos um novo ciclo, né? Passamos por auditorias de acompanhamento, tanto do Ministério da Agricultura como pelos grupos internacionais e agora, enfim, conseguimos atingir uma nota, porque nós somos avaliados por critérios, né? Nós temos 42 critérios que têm que ser cumpridos e, enfim, conseguimos alcançar a nota estabelecida, o estado do Mato Grosso, né? E isso é reflexo, sim, de um trabalho em conjunto do Ministério da Agricultura, do Governo do Estado do Mato Grosso, através do INDEA e também das parcerias do produtor, do pecuarista que está ali do nosso lado realizando um trabalho conjunto com a instituição. Para chegar a esse momento, muito trabalho foi realizado, né? Sim, muito trabalho. Tivemos que fazer um reforço, né? Um reforço no nosso número de pessoal. Um dos requisitos principais da nossa auditoria era que houvesse um reforço de pessoal dentro do INDEA, ou seja, eu preciso ter mais profissionais, mais fiscais no campo, ali ao lado do produtor. E esse reforço veio. O governador entendeu a demanda da nossa instituição, da necessidade da certificação sanitária e autorizou a realização do concurso público. Hoje nós tivemos um aporte aí de aproximadamente 116 profissionais que atuarão diretamente no campo para a execução das atividades, né? Então essa foi o primeiro desafio vencido, aonde nós conquistamos e agora estamos em novos outros investimentos. Deixamos o lado pessoal, cumprimos a nossa missão e iniciamos no ano de 2022, no ano que se passou, o investimento realmente em estruturação da instituição. Nós tivemos reformas de unidade, tivemos inauguração, construção de sedes próprias, como aconteceu no município de Juína, tivemos um investimento em estrutura, compra de cadeira, compra de televisão, compra de
ar-condicionado, para que pudéssemos dar uma condição de trabalho tanto para os servidores do INDEA, mas também para, especialmente, né, para os nossos usuários, para os produtores que buscam a nossa instituição para a realização de algum serviço. E hoje nós temos um INDEA de cara nova. Quando você fala dessa estrutura e citando itens básicos, Emanuela, a impressão que dá é que o INDEA ficou abandonado. Não, abandonado não, mas eu digo que houve um reforço, uma revitalização de tudo aquilo que nós tínhamos, porque hoje nós estamos presentes nos 141 municípios do estado do Mato Grosso. Então, são 141 unidades administrativas, né? Onde nós temos um número de servidores em torno de 800 profissionais. Então, você imagina, você demandar tudo isso, fazer com que tudo isso chegue em Colniza, chegue em Vila Rica, é um trabalho que precisa realmente de muito empenho, de realmente um olhar diferenciado para que chegue em todas as estruturas de forma isonômica. E como toda essa nova estrutura, esses implementos, né, surtem resultados lá na ponta, para o pecuarista, né, para quem consome a carne, para toda a cadeia, porque até a gente que não é pecuarista, Emanuele, participa dessa cadeia, sim, né? Com certeza. Quais são os benefícios, então, para todos? O principal objetivo nosso é a abertura de mercado, né? Você tem realmente uma abertura de mercado para que você possa oferecer os produtos produzidos aqui no estado de Mato Grosso a outros países, e também nós estamos falando de abertura de trabalho, oportunidade de emprego. Isso é um ciclo, né, que inicia-se ali num simples ato de vacinação, numa simples comunicação de vacina, numa declaração de rebanho, mas que para se fechar é imprescindível que o INDEA esteja presente em tudo isso. É porque hoje a gente fala de tecnologia 4.0, a gente fala de rastreabilidade, né? Inclusive já mostramos aqui um seminário que tratou muito sobre isso. Então, todas as outras vertentes da pecuária, né, do trabalho de fiscalização, também precisam acompanhar esta evolução. E você até já afirmou aqui pra gente que aconteceu também essa transformação, essa virada de chave para os fiscais. Agora a era tecnológica está presente. Chegou! Enfim, chegou na nossa instituição. Isso foi até a pedido do governador do estado, governador Mauro Mendes. Ele sempre preconiza que nós possamos possibilitar e facilitar a prestação de serviço à população, né? Então, o INDEA, até o mês passado, dezembro do ano passado, ele ia fazer as suas vistorias, ia realizar as suas fiscalizações com prancheta e papel e carbono, né? Realidade mudou. Hoje os nossos fiscais vão a campo, já sabendo aonde vão, com tablets, com computadores, impressora portáteis. Então é uma revolução, tecnologia, agilidade no serviço, otimização do recurso humano, né? Porque você deixa de fazer com que o seu fiscal vá até o escritório para transcrever tudo aquilo que ele havia feito de forma manual. Hoje não. Hoje ele chega, baixa o seu sistema offline, ali onde tem internet, e todos os dados são encaminhados para o nosso sistema, e isso automaticamente vai para o módulo do produtor, para o e-mail do produtor cadastrado e tudo mais. Emanuele, quais então são as perspectivas aqui para Mato Grosso, nesse ano que a gente está iniciando, né, com a despedida da imunização, com essa modernização do INDEA? Que futuro aí, a um curto prazo, você visualiza? Hoje, nós sempre dizemos que retirou-se a vacinação, retirou-se a imunização, vai diminuir o nosso trabalho, né? Temos essa visão, muito pelo contrário, viu? Agora a nossa missão aumenta ainda mais, né? Hoje nós deixaremos de fazer a vigilância ativa, que é onde o fiscal vai até a propriedade, o fiscal fiscaliza se houve a vacinação efetivamente, nós fazemos o teste para saber se o imunizante foi eficaz num determinado número de rebanho, né, cerca de 2%, nós temos que fazer isso, e hoje nós não teremos mais. Então, qual vai ser a nossa função hoje? Nós faremos a vigilância integrativa. Né? O que significa isso? A vigilância integrativa é o quê?
a instituição, que é no caso a INDEA, que é responsável pela certificação de todos os produtos aqui produzidos no estado do Mato Grosso, ela vai ter que fazer uma vigilância lado a lado com o produtor. O produtor, ele será o nosso primeiro olho, terá o primeiro contato com o seu rebanho, onde ele fará daqui para frente, terá que ter mais cuidado com aquele gado e comunicar imediatamente ao INDEA. Então, nós dizemos que a educação sanitária hoje, ela terá que ser mais presente do que era antigamente. Por quê? Nós estamos imunizados, o nosso rebanho estava imunizado, havia a vacinação, então estamos seguros. Agora não, deixamos de vacinar, o nosso trabalho será maior. Por quê? Porque teremos que estar ainda mais cuidando do rebanho do estado do Mato Grosso. Vigilância permanente. Vigilância permanente. Tá certo, Emanuele. Olha, agradeço muito a sua participação, a sua presença aqui no Agro Pantanal. Volte mais vezes, por favor. Obrigada a todos, estamos à disposição. Olha, eu estou até torcendo aqui que o governador andou falando aí que o segundo mandato dele será melhor do que o primeiro, tá? Então, quem sabe vai dobrar ainda mais os investimentos à INDEA, né? Com certeza, assim Afinal, esperamos. O homem e a mulher do campo merecem, né, Emanuele? Com certeza. Obrigada pela presença. Obrigada. É isso aí, gente. Agora chegou mais um momento especial aqui, aquela receita tentadora para você fazer aí na sua casa ou na fazenda. Sabores do Cerrado. Ai, que receita boa, né? É por isso que hoje, gente, a pergunta do nosso quadro Mito ou Verdade tem a ver com emagrecimento, né? Vamos lembrar então qual era a pergunta deste domingo? Aí na sua tela. Mito ou verdade, água com limão ajuda a emagrecer? Olha, podia ser verdade, mas não é, viu? É mito mesmo. Em muitas dietas na internet é possível ler que água com limão emagrece, porém isso não é verdade. O que ocorre é que o limão é rico em vitamina C e possui alta quantidade da fibra pectina. Assim, essa fibra ajuda na saciedade e a vitamina C auxilia no sistema imune. Mas não há benefícios comprovados da mistura de água com limão, apenas as vantagens individuais de cada alimento, viu? Não é uma receita milagrosa para você exagerar aí, olha, no final de ano e depois viver na água com limão, que isso não vai ajudar. Tem que ter uma dieta equilibrada, atividade física e faz aí um check-up com o seu médico. Afinal de contas, o ano está começando e você, nesse momento, pode ter aí uma nova postura,
mais atitude, mais cuidado com a sua saúde e com o seu corpo, para que você tenha aí novamente a sua autoestima renovada, né? Vamos aproveitar então esse ciclo de virada de ano para fazer cada vez melhor, né? Eu aqui também, viu? Com o compromisso de levar até você em 2023 um Agro Pantanal mais pujante, com muitas informações, muito trabalho abençoado, viu? Que este domingo seja muito especial e na semana que vem estarei aqui de volta com a sua presença, hein? Obrigada, fiquem com Deus.